A graça e paz, meu querido irmão, que você tenha uma tarde abençoada. Eu quero falar num breve vídeo aqui algumas palavras para que você possa ser edificado. No capítulo 15 de Lucas, nos traz ensinamentos grandiosos. E esse capítulo é dividido em 3 histórias, 3 parábolas. Entre elas, falando sobre a dracma perdida, sobre a ovelha que se distanciou das demais e sobre o filho pródigo. Se levarmos como base em consideração a cronologia do texto, inicia-se falando sobre a ovelha que estava no meio ou dentre as 100 e ela se perde, ela se distancia das 99. Mais à frente nós vemos sobre a dracma perdida, aquela que estava dentro de casa e foi perdida, e a mulher precisou de alguma forma acender uma candeia para achá-la. Mas o que me chama a atenção é que na sequência fala sobre a vida do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos, aonde foi dividido a herança, dado a herdade aos 2, e dentre eles um saiu de dentro de casa e foi usufruir daquilo que foi lhe confiado, daquilo que foi lhe dado. Percebemos então, sendo bem rápido, que das 100 ovelhas que estavam no campo, fora do aprisco, fora do lugar de segurança, uma entre elas se dispersou, saiu de perto das demais. Na mesma proporção, a dracma estava dentro de casa, uma se perde fora, uma se perde dentro, mas o filho pródigo saiu de dentro de casa para esbanjar. O que eu quero falar com isso? Esses dias me fizeram uma pergunta e eu achei interessante, em contrapartida fiz outra e questionei quem estava mais perdido. Isso é minha visão: o filho que ficou dentro de casa ou aquele que saiu? Logo falaram, por quê? Porque fica mais fácil você atribuir uma deficiência, uma dificuldade daquele que saiu do que aquele que está. E eles falaram, mais perdido estava aquele que saiu. Eu disse, isso na sua visão, na minha é diferente. Porque perdido está aquele que não se encontra, aquele que não se acha, aquele que já não sabe mais achar. A ovelha se perdeu, porque foi preciso o pastor ir e encontrá-la. Ela estava perdida, mas o filho, o texto nos diz que quando ele teve consciência, caiu em sã consciência, quando ele pensou, ele sabia onde retornar, ele sabia para onde deveria ir. Ou seja, ele não estava perdido, estava apenas distanciado da casa. Ele saiu da casa do pai, mas ele sabia onde o pai estava. E me chama a atenção que mais perdido, na minha percepção, estava quem ficou dentro do que aquele que saiu. Aquele que saiu errou de toda sorte que poderia errar, gastou tudo que poderia gastar, ele esbanjou tudo que estava sobre as suas mãos, mas no momento de lucidez houve um arrependimento e ele soube aonde retornar. Grande diferença é essa sobre aquele que estava dentro de casa, que quando estava retornando, ouviu as festividades, ouviu as músicas, e em vez de se alegrar com o retorno do seu irmão, e se entristeceu pelo fato do irmão estar gozando de algo que ele nunca gozou. Não porque nunca teve liberdade, porque ele nunca entendeu que aquilo era dele. Porque ele nunca entendeu que aquilo também poderia ser compartilhado por ele. Então, ao meu ver, o que estava dentro de casa estava muito mais perdido que aqueles que estavam fora. Porque o de fora soube como retornar, soube como voltar ao seu pai. E também soube apreciar aquilo que o pai tinha para lhe entregar. Ele não questionou, ele não duvidou. Enquanto que estava dentro, começou a questionar, dizendo, mas o Senhor nunca me deu um bezerro para que eu pudesse festejar com meus amigos. Escute isso agora. Existem muitos que estão dentro de casa, mas estão perdidos dentro do propósito. Estão perdidos dentro do ministério. Não sabe ter a liberdade, não sabe desfrutar da liberdade a qual o Pai já lhe deu. Aí entra ano e sai ano e o pensamento é um só. Para que eu fui chamado? Porque o Senhor me tirou do mundo? Qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? O que eu preciso fazer? E quando não se acha, não se encontra, entra em crise emocional e não se alegra mais com a alegria de ninguém. Escuta isso. Quando você sabe quem é em Cristo, quando você sabe o seu lugar, quando você está bem posicionado, você vive de alegria. Você se alegra com a chegada daqueles que choram. Você se alegra com a chegada daqueles que estavam perdidos. Você se anima quando aqueles que estavam em situação precária retornam para a casa do Pai. Você desfruta e compartilha daquilo que já foi lhe entregue. Você não tem uma vida mais de ciúme. Você não tem mais uma vida de inveja. Eu falo isso ministerialmente. Quando você está bem posicionado, sabendo para que foi chamado, você já não tem inveja do ministério do seu irmão. Você já não tem inveja da forma que Deus usa o seu irmão.
Porque só basta entender o que Deus tem para a sua vida e você tem a liberdade de desfrutar daquilo que Ele tem. O Cordeiro já foi morto, você pode compartilhar disso tudo. Então o que eu quero dizer com tudo isso? 2024 é ano de se reposicionar ministerialmente. É ano de se achegar-se ao Senhor. É ano de entender qual é o seu propósito. É ano de saber qual é a sua chamada. É ano de se realmente de descobrir o que Deus tem na sua vida e desfrutar com intensidade aquilo que Ele tem confiado, aquilo que Ele deseja de você. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se questione. Apenas descubra o que Deus tem para fazer na sua vida e fazer através da sua vida. E se alegre com aqueles que se achegam. Estava distante, mas retornou. Se alegre com tudo isso. Aí você pode questionar e dizer, mas de que forma eu me achego? De que forma eu busco? De que forma eu vou entender isso? Existem muitas formas. Leitura da palavra, existe oração, existe jejum. Esteja próximo de pessoas que podem agregar algo na sua vida. Pessoas que possam edificar a sua vida. E eu tenho certeza que o seu ministério será totalmente diferente. Eu sou grato pelas palavras em nome de Jesus Cristo.